Olá, turma da segunda série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de História. Bom, estamos no capítulo 5 e sabemos que o tema é a Revolução Russa. Esse assunto é bem extenso, né? Nós já trabalhamos nas aulas anteriores a questão dos antecedentes, como estava a Rússia antes da Revolução, né? A questão do governo provisório, né? Quando o czar cai e o governo provisório toma o poder. E aí paramos na questão de Lenin, né? Quando Lenin toma o poder, dá o golpe, derruba o governo provisório e toma o poder. E aí ele toma uma série de medidas, né? Hoje vamos dar continuidade, né, ao tema governo de Lenin. Então vamos lá. Segunda série, História, capítulo 5, aula 3, tema Revolução Russa, né? Tema abordado na aula de hoje, governo de Lenin, guerra civil. Na aula anterior, paramos com a tomada de poder por Lenin, né? E sobre as medidas, né? Falamos sobre as medidas que Lenin tomou. Então vamos lá. Lenin instala medidas para organizar o seu governo, porém uma guerra civil permaneceu com o objetivo de consolidar o seu poder, né? Dentro da Rússia, ou seja, consolidar o poder de Lenin dentro da Rússia, tá? Por quê? Porque do lado oposto estavam as forças políticas ligadas à monarquia russa, né? Que não aceitaram a derrubada do czar. E montaram uma organização contra o novo governo, ou seja, contra o governo de Lenin, né? Contando com auxílio econômico e militar de países como Inglaterra, França e Japão. Por quê, pessoal? Porque esses países temiam que a expansão do comunismo, né? E temiam que a repercussão de ideias comunistas, né? Desse sistema, tá? Porque o sistema desses países era um sistema capitalista, tá? Só para vocês poderem entender. Após conflitos violentos, o governo bolchevique, ou seja, o governo liderado por Lenin, conseguiu manter-se no poder, graças à resistência militar do Exército Vermelho, que, liderado por Trotsky, saiu vitorioso. Assim, os membros do Partido Bolchevique, que em 1918 mudaram o nome para Partido Comunista, firmaram sua posição no comando do governo, tá? Então, o governo de Lenin, ele conseguiu se consolidar, tá? Eles venceram essa guerra civil interna. Os bolcheviques venceram essa guerra civil interna através do Exército Vermelho. Bom, pessoal? Então, os oponentes não conseguiram vencer Lenin. Então, ele consolidou o seu poder na Rússia, tá? E firmou sua liderança. Vamos analisar agora o que aconteceu, quais foram as consequências. Isolamento internacional. A Revolução Russa causou grande temor em grupos no mundo inteiro, principalmente entre os capitalistas, pela ameaça que representava para a sua riqueza privada. Ou seja, com a consolidação, né, de Lenin, do poder de Lenin, do governo de Lenin na Rússia, que era um governo socialista, né, onde não existe propriedade privada, tudo pertence ao governo, ao Estado, os outros países ficaram temerosos, né, que essas ideias se espalhassem, né, que o comunismo tomasse força, né? E aí os países capitalistas fizeram de tudo, né, para isolar a Rússia, né, das relações internacionais. Então a Rússia durante muito tempo ela ficou isolada internacionalmente. Isso aí foi uma espécie de estratégia, né, para os países capitalistas se protegerem, né, das ameaças comunistas. Ok, pessoal? Sempre falo para vocês, não devemos julgar, foi uma atitude boa ou ruim, não. Entender o processo, tá? O processo histórico. Vamos lá. Depois da vitória dos bolcheviques na Guerra Civil, esse medo aumentou e os governos dos países capitalistas ocidentais procuraram isolar a Rússia socialista do cenário internacional. O objetivo dessa estratégia era impedir a expansão do socialismo, né? Então, tá claro como água, né, pessoal? O mundo ficou polarizado, né? Os socialistas, né, querendo expandir suas ideias, né, seu modo de pensar, divulgar o sistema comunista para o mundo, dizendo que era muito bom, e os países capitalistas, né,
usaram de estratégias para isolar a Rússia, né, para que essas ideias não se expandissem, né, não se disseminassem. Porque, à primeira vista, parecia muito bom, né? Nossa, não existe propriedade privada, né? Só que não era por aí, né, pessoal? Vamos entender que Lenin prometeu tudo de bom para o povo, mas depois virou uma ditadura. Vamos entender aqui ainda nessa aula hoje, tá? O que aconteceu, tá? Então, os países capitalistas, né, usaram dessa estratégia de isolar a Rússia internacionalmente. Tanto é que a Rússia entrou num estado de estagnação tecnológico, político, social, educacional terrível, tá? A Rússia ficou sucateada. Bom, vamos lá. Terminada a Guerra Civil, a economia e a sociedade russas estavam arrasadas, né? As medidas adotadas pelo governo sob a liderança de Lenin não alcançaram os resultados esperados. Devido à enorme queda na produção agrícola e industrial, a população sofria com a falta de alimentos. Então, a população já vinha sofrendo há muito tempo, né? Desde o período do czar. E aí, toda a guerra, né, deixa um saldo negativo. O grande problema da Rússia sempre foi a questão da fome, né? Porque as condições climáticas não favorecem a agricultura, né? Então é um país muito extenso e eles não conseguem dar conta dessa questão da alimentação, tá, pessoal? O solo é muito ruim, as condições climáticas não favorecem, né? É um clima muito frio, né? Um inverno muito rigoroso. Então, essa questão da fome era uma questão que tinha que ser resolvida rapidamente, tá? E aí Lenin toma algumas atitudes, né, imediatas para resolver principalmente essa questão. E a questão também que o povo ficou muito desanimado, né? O exército estava muito apático, então ele teve que tomar medidas para revitalizar a população, né? E eu sempre falo para vocês, a fome é um problema muito sério. Se não tem comida, não tem vida, né? Já diz a propaganda da televisão. Então, assim, ele teve que resolver isso de forma muito rápida. E aí vamos analisar como ele fez, como ele usou de estratégia, tá? O governo soviético decidiu então abandonar o chamado comunismo de guerra, que prevaleceu de 1918 a 1921, que havia mantido a economia do país totalmente sob o controle governamental, tá? Então ele meio que fez uma certa abertura econômica, vamos entender, através do NEP, tá? Adoção da NEP. Assim, adotou-se em março de 1921 a nova política econômica, sigla NEP, tá? Programa de medidas com propostas de reconstruir a nação. Pessoal, prestem atenção nessa sigla, tá? Porque eu sempre dou uma dica, né, de Enem e de vestibular. NEP, né? Caiu ali na prova, questão de prova, de vestibular, NEP, tá? Então, lembrem, tá? Que foi um programa de medidas adotadas no governo de Lenin, tá? E aí, quais foram as medidas adotadas dentro desse programa? Vamos lá. Alguns aspectos da NEP representaram, de certo modo, um retorno às práticas capitalistas. Permitiram-se, por exemplo, a liberdade de comércio interno e de salários, a criação de empresas privadas e o empréstimo de capitais estrangeiros. Pessoal, não quer dizer que houve uma total abertura política e econômica, não, tá? Não quer dizer que Lenin, nesse momento, aderiu ao capitalismo, não. Ele só fez uma breve abertura, tá? Para poder revitalizar a economia da Rússia, ok? Vamos lá. Cabia ao Estado, porém, a supervisão geral da economia, o controle de setores vitais, como comércio exterior, sistema bancário e indústrias de base. Ele permitiu essa pequena abertura, né? Vamos colocar assim, de capital, porém o governo supervisionava tudo, nada fugia ao controle do governo, tá? Então isso aí foi uma estratégia, né? Ele permitiu que algumas medidas com perfil capitalista fossem instaladas, tá? Para poder revitalizar a economia russa, tá?
porém o Estado controlava tudo, supervisionava tudo, tá bom? Vamos lá. Regime do Partido Único. Agora vamos falar da política, da questão do Partido Comunista, tá? O Partido Comunista se tornou o único partido autorizado a funcionar no país. Quem discordasse das orientações do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução e traidor da pátria. Ou seja, né, Lenin prometeu tudo de bom para o povo, né, e acabou se tornando um grande ditador, né? Porque as pessoas não tinham liberdade de expressão, elas não podiam falar o que pensavam nem o que sentiam, elas não podiam dar uma opinião contrária ao governo vigente, que eram consideradas inimigas da revolução, inimigas do governo. E aí o que acontecia? Muitas pessoas... o que aconteceu, né? Muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas foram exiladas, mandadas para a Sibéria, né? Que era a morte certa, pelo clima super rigoroso, né? Prisões na Sibéria. As pessoas não viviam muito, morriam lá devido às condições climáticas, às condições de fome, tá? Então, ele começou com um discurso muito bonito, que o comunismo ia salvar a nação, mas ele acabou se tornando um grande ditador, tá? Isso não é um juízo de valor, isso é um fato, ok? Porque a partir do momento que um governo proíbe um cidadão de se expressar, de expor a sua opinião, o seu pensamento, isso torna-se automaticamente uma ditadura, né? Se você tem uma opinião contrária à minha e eu considero você um inimigo, eu estou sendo uma tirana, tá? As pessoas têm o direito de expressar a sua linha de pensamento, né? As suas opiniões. E, no entanto, no governo de Lenin, isso foi proibido. E as pessoas muitas vezes pagaram com a própria vida, tá, pessoal? Vamos lá. Fundação da União Soviética. Pessoal, prestem atenção que isso aqui é super importante, cai em prova, é pegadinha, tá bom? Então vamos lá. Em dezembro de 1922, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Então, ocorreu um congresso em 1922, tá? No qual a Rússia deixa de se chamar Rússia e passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, tá? A palavra Rússia, o nome Rússia, deixa de ser usado, tá? Então passa a existir a sigla URSS, ou simplesmente União Soviética, tá? Então é errado falar Rússia a partir de 1922. Caiu numa prova, tá? Vocês têm que ter pleno domínio do conceito, prestem atenção na aula. A professora falou, tá ali na história, a partir de 1922, a Rússia passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Ou simplesmente União Soviética, tá bom? A Rússia volta a se chamar Rússia só lá nos anos 90, né, a partir do governo de Gorbachev, onde houve uma abertura política, né, e aí a Rússia volta a se chamar Rússia, né, deixa de ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse tema nós vamos estudar um pouquinho mais adiante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. E aí o que acontece, né? Lenin tinha se afastado do governo desde 1922, devido aos probleminhas de saúde. E ele acaba falecendo em 1924, tá? E aí quem toma o poder é Stalin, né? Só que o governo de Stalin nós vamos estudar na próxima aula, tá, pessoal? Então, o que acontece? De posse de todas essas informações, eu peço a vocês que, por favor, façam a D3 do capítulo 5. Explique o sentido da expressão estatização da economia. Pessoal, não é difícil, tá? Eu já expliquei na aula, né? O que é estatização, pessoal? É quando o governo toma tudo para si. Não existe mais propriedade privada. Tudo é propriedade do Estado, tá? Só uma dica, mas escrevam bonitinho com as próprias palavras, tá? Se vocês assistirem a videoaula na íntegra, estudarem a apostila, fizerem os exercícios tudo bonitinho, vocês vão responder de maneira tranquila. Qualquer dúvida, estarei à disposição também, tá? Com relação aos exercícios, exercícios diversos número 9, página 30, questões 15, 16 e 17, tá bom?
Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.